Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos olhar juntos os resultados da Taesa. A ideia é pegar os pontos principais para entender o desempenho dela nesse começo de ano. Exatamente. Vamos ver os números, os eventos-chave que eles divulgaram, para identificar os pontos fortes, o que precisa de mais atenção e, claro, os desafios que a Taesa está enfrentando. Certo. Vamos lá então. Desempacotando isso. O relatório do primeiro TRI traz alguns destaques importantes, né? Pelo lado positivo, a receita líquida regulatória deu uma crescida, 3,8%, bateu quase 598 milhões. E o EBITDA regulatório, que é sempre um número-chave, né? Sim, muito importante no setor. Pois é. Subiu 6,9%, foi para 509,6 milhões de reais. E a margem EBITDA continua bem forte, 85,2%. Impressionante. É uma margem robusta, sim. E o que ajuda a explicar isso é uma combinação interessante. Por um lado, esse aumento de receita e, por outro, um bom controle de custos. O OPEX, né, os custos e despesas operacionais, caiu mais de 10%, quase 11%. Mesmo com a inflação do período? Exato. Mesmo com a inflação, caiu para 88,3 milhões. Isso sugere bastante eficiência na operação. E, além disso, teve a entrada antecipada de alguns projetos, que ajudou na receita. Parte de Pitiguari, por exemplo, entrou 26 meses antes e reforços da Nova Trans também. Ah, interessante essa antecipação. E teve distribuição de proventos? Manteve. A companhia aprovou 188,3 milhões de reais em juros sobre capital próprio, o JCP, e esse valor foi equivalente a 100% do lucro líquido regulatório do trimestre. Ok, então operacionalmente parece que foi bem, mas você falou que o JCP foi igual ao lucro líquido regulatório, que foi de 188,3 milhões também. Só que esse lucro, na verdade, teve uma leve queda, né? Caiu 0,7%. Isso, teve essa pequena queda. Apesar do bom desempenho operacional que a gente comentou, outros fatores acabaram pesando no resultado final. E qual foi o principal vilão aí? Bom, o grande ponto foi o resultado financeiro líquido. A despesa financeira líquida subiu 14% em relação ao ano passado, chegou a 344,3 milhões de reais. 14% é bastante coisa. O que puxou essa despesa para cima? Basicamente, o impacto maior do IPCA e do CDI sobre a dívida, sabe? As taxas e a inflação pesaram. E também teve um volume maior de dívida depois que eles fizeram a 17ª emissão de debêntures de 650 milhões. Além disso, o caixa médio da empresa estava menor, então rendeu menos juros também. Entendi. E essa dívida maior, como ficou o endividamento total? O endividamento líquido subiu 5% só nesse trimestre, comparando com o fim de 2024. Chegou a 9,5 bilhões. E teve outro ponto que chamou a atenção, que foram os investimentos, o CAPEX. Subiu bastante, certo? Muito. O CAPEX foi de 267,9 milhões no trimestre, um aumento de, pasme, 247% comparado com o primeiro trimestre de 2024. Nossa! E por que esse salto todo? Isso reflete o avanço das obras, né? A Taesa está com 5 grandes projetos em construção agora: Anaí, Pitiguari, Tangará, Saíra e o mais recente Juruá. Além de vários outros reforços menores, é muito projeto ao mesmo tempo. Entendi. E esse investimento todo é bom para o futuro, imagino, para aumentar a receita lá na frente. Exatamente. É essencial para crescer a RAP, a receita anual permitida, que é a remuneração da transmissora, mas, claro, no curto e médio prazo isso pressiona muito o fluxo de caixa e, como a gente viu, contribui para o aumento da dívida. Então, a gestão eficiente desses projetos e do endividamento é, assim, crucial. Além do financeiro e do CAPEX, teve mais algum ponto que pressionou o lucro? Você mencionou o lucro caindo um pouquinho. Sim, teve também a equivalência patrimonial regulatória, que caiu 9,3%. E isso foi impactado por alguns fatores, como o efeito do IGPM negativo em algumas concessões mais antigas e também despesas financeiras maiores nas empresas onde a Tesa tem participação. E teve uns efeitos não recorrentes na comparação com 2024 também. Ok, bastante coisa acontecendo. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, o resumo do trimestre seria uma Taesa mostrando solidez operacional,
bom controle de custos, avançando nos projetos importantes e mantendo a remuneração para o acionista. Isso. Mas, por outro lado, o resultado final foi meio segurado pelas despesas financeiras maiores, no cenário macro ainda desafiador, né? E o volume alto de investimento e a dívida subindo são pontos claros para a gente ficar de olho. Perfeito. E se a gente conecta isso com o quadro geral? Fica uma reflexão, né? Com tantos projetos grandes e reforços rolando, são quase 4,8 bilhões de investimentos previstos pela ANEEL no total. Como é que a Taesa vai navegar essa execução de obras e a gestão da dívida nos próximos trimestres? É a grande questão, né? Sem dúvida. A capacidade de entregar esses projetos dentro do orçamento e, se possível até antes, como a gente viu em parte de Pitiguari, vai ser determinante para o retorno futuro e para a sustentabilidade financeira, especialmente considerando a volatilidade que a gente ainda vê nos custos e nas taxas de juros. Uma análise bem completa baseada nos dados que a própria empresa forneceu. Muito obrigado pela atenção dedicada a essa exploração dos resultados da Taesa. Foi um prazer. E para quem nos acompanha, para continuar recebendo análises como esta, não deixem de se inscrever aqui no canal. Até a próxima.